Graça e paz, povo de Deus. Bom dia, um ótimo domingo a todos. Desde já agradecendo a Deus por mais um deitar, mais um levantar, né? Quero compartilhar uma palavra do trono da graça hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40, cuja epígrafa diz a cura de um leproso, né? E diz assim: aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpa. Tem algumas lições aqui pertinentes para nosso aprendizado. Sabemos nós que naquela época essas pessoas que sofriam com essa enfermidade de lepra, desde o Antigo Testamento havia um processo a ser feito para um suposto tratamento dessa lepra. Era levado até o sacerdote. Levítico de número 13, 14 fala a respeito das leis da lepra. O sacerdote fazia todo o processo, tirava essa pessoa do meio de sua casa, deixava ela separada 7 dias e via se as lepras tinham melhorado ou dado sinais, né? Caso não desse sinais, era determinado que era impuro, né? E além disso, ele não voltaria a vivenciar com sua família. Tinha um suposto arraial que ficava inúmeras pessoas que tinham doenças. Ou seja, a sociedade daquela época, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tinha bloqueios, limitações em relação às pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, né? Quando nós olhamos para dentro desse texto, nós vemos que esse homem ele ficou sabendo de sinais, prodígios, maravilhas, pregações que Jesus fazia no seu ministério, dentro de Jerusalém, dentro da Galileia. E uma das primeiras coisas aqui é esse homem reconhecer que o problema que ele tinha, ninguém tinha capacidade de resolver a não ser Jesus. É a primeira lição. Reconhecer que tem problema nas nossas vidas que ninguém, irmão, mas ninguém mesmo, você pode ir no melhor médico, não vai resolver o seu problema. Ou seja, essa lepra provavelmente já tinha feito esse homem vivenciar longe da sua família. Essa lepra aqui nós vamos colocar de duas simbologias, tanto como pecado, tanto como uma ferida que não cicatrizava nunca, né? Nós podemos usar essas duas simbologias para a lepra. É algo que, além de prejudicar ele, fizesse com que ele perdesse todo o vínculo familiar. É assim que o pecado os faz. Às vezes pessoas pagam pelos nossos pecados, às vezes pessoas pagam por sentimentos, por coisas que nós amontoa dentro da gente que não faz bem algum, bem nenhum. Então vivenciava uma vida separada, vivenciava uma vida distante.
não tinha sua mãe, não tinha seus pais, os seus irmãos, a sua família próxima de você. Então imagina o sofrimento desse camarada vivenciar desse jeito. E mais, em Levíticos 13, 14, você vai ver que tinham algo mais além. A lepra podia se abranger para dentro das casas, irmão. Era separado, tirava todo mundo das casas, o sacerdote visitava a casa, deixava 7 dias fechada, tirava as pedras da casa, raspava, jogava fora do arraial num lugar considerado impuro, botava outras pedras e se caso aparecesse sinais, de mofo, a casa era derribada. Ou seja, além do camarada já se apartar, a lepra em si poderia prejudicar, como eu disse, a família em geral, podia contaminar a casa, a ponto de, se não conseguisse reverter essa situação, os sacerdotes tinham a liberação de destruir a casa, irmão. Então você vê qual é o poder de uma lepra, qual é o poder, de amontoar sentimentos ruins dentro de nós. Como eu disse, a simbologia, tanto quanto o pecado, quanto sentimentos, quanto feridas, coisas que não são curadas. Então, como eu disse, a primeira lição foi identificar que esse problema só Jesus resolveria. Esse problema só Cristo resolveria. Aí ele decide tomar uma decisão. Jesus constantemente pregoava nas sinagogas, ensinando continuamente. Jesus sempre estava pregando nas sinagogas, curando, libertando, salvando. E ele escolheu tomar uma decisão em que só esse homem pode me ajudar. Então, novamente eu falo, irmão, identifica que há situações nas nossas vidas que só Deus pode nos ajudar. Tem lepra espiritual que só Deus pode retirar, irmão. Sentimentos, amarguras, entulhados dentro do seu coração, dentro de você, que só Jesus, irmão. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é fazer uma escolha. Ir de encontro com Jesus. Ir a caminho de Jesus. Ao verso 40, e aproximou-se dele um leproso. Aproximou de quem? De Jesus, irmão. Não é Jesus que vai até você, é você que tem que se aproximar a ele. Ele é o caminho. E nesse caminho tu encontra a verdade. E sabendo a verdade, tu encontra a vida, irmão. Lição 2. Aproximar-se. A primeira é reconhecer que só Jesus pode resolver o problema. A segunda é aproximar, se achegar, para perto do mestre, para perto de quem pode resolver o seu problema de verdade. Você já atendeu, imaginou que inúmeras pessoas podiam te ajudar, sua mãe, seu pai, suas amigas, e nunca resolveram os seus problemas. Você já se aproximou de tanta gente querendo solucionar esse problema e nunca solucionou. Então se aproxima de Jesus. Compreenda que Jesus pode resolver aquilo que o homem nunca resolveu para você. Tópico 3. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, ou seja, rogar, insistiu em clamar, em pedir, Tem pessoas que têm problemas, mas ela não quer rogar. A indagação dela é: se ele sabe meu problema, por que ele não me ajuda? Por que ele não resolve? Por que ele não me dá? Porque essa é uma imagem errada que você está tendo de Deus. Essa é uma imagem equivocada que você está tendo de Jesus. Jesus não é Papai Noel, irmão. Jesus não é fada do dente, que você coloca e pede o que você quer, ele vai te dar. Não. Primeiro você tem que compreender que ele é o único e suficiente Salvador. E esse entendimento desse homem, do leproso, veio o quê? Através das palavras, através das coisas que estavam acontecendo de Jesus naquela época. E a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus, irmão. Então suscitou uma fé no coração daquele homem. Sabe, aquele cara pode me ajudar.
vou de encontro a ele. E quando chegou, já saiu apontando o dedão, Jesus me dá, faz, agora. Não, irmão. Prostando-se, rogando. Então você tem que entender, irmão. Nós temos que entender que Deus, que Jesus é Senhor, irmão. Nós não podemos querer colocar Jesus numa caixinha e achar que nós vamos tirar dali o que nós quisermos na hora que nós queremos. Deus não vive no nosso tempo cronos, irmão. Nosso tempo é cronos. Nós estamos presos, limitados. Deus vive no tempo kairos. Deus não tem limitação alguma. É o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Nós temos que compreender e entender isso. Terceira lição. Rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele. Rogando para ele e se humilhando para ele. Tu já se humilhou para muitas pessoas e não te ajudou, não resolveu seu problema. Então compreenda, roga para a pessoa certa, roga-lhe por Deus certo, se prostra diante do Deus certo, aos pés do Deus certo. Epístola de Pedro diz, lance sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lance nos pés deles as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Clama por ajuda. Quem não se lembra de Bartimeu? Bartimeu, quando soube, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão em si mandava se calar. Alguns dos que estavam com ele mandavam se calar, com Jesus até mesmo. Só que quanto mais eles mandavam, mais ele rogava, irmão. Então, olha os passos. Identificar, primeiro passo, que Deus é o único que pode resolver seu problema, somente Jesus. Segundo, se aproximar dele. Terceiro, rogar, irmão, prostrar-se diante dele, reconhecer que ele é Deus, que ele é Deus. Quarto, e aí nós vamos fechar. Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de grande compaixão. Moveu-se de grande compaixão. E o quarto tópico, olha o que ele diz. Se queres bem, podes me limpar. O que eu disse? O camarada não apontou o dedo, não determinou, não pôs Jesus contra a parede, como muitos crentes, muitas pessoas que vivenciam no mundo querem. Se ele é Deus, se ele faz, então ele vai ter que fazer agora. Irmão, você vai morrer com o seu problema, porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha no nosso tempo. Se nós tivéssemos tudo no nosso tempo, nem vivo nós estávamos, nem vivo eu estava. Tem um processo. Então, primeiro você tem de reconhecer, depois você tem de se aproximar, depois você tem de reverenciar. E olha o que ele diz: se bem queres, podes me limpar. Ele jogou para Jesus, irmão. Ele tirou dele o fardo. Ele não pode fazer nada. Reconhecimento que Deus é Deus, fazendo ou não fazendo. Reconhecimento que Deus é Deus, operando ou não operando, na hora que você quer ou na hora que você não queira. Deus é Deus. Reconhecimento, irmão, isso aqui é muito forte. Se bem queres, e a Bíblia diz no contexto que Jesus comoveu-se de grande compaixão. Você já está aprendendo os passos para tocar no coração de Jesus. Você está aprendendo lições para comover o coração de Deus a seu favor. E Jesus, moveu-se de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então, irmão, esse texto nos ensina, a como se achegar, reconhecer, se aproximar, E é essa palavrinha que eu deixo para nós nessa manhã de domingo abençoada, em nome de Jesus.
que possa servir de alimento fortíssimo espiritualmente para todos nós, para aqueles que vão nos assistir, e que o nome de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus possa ser glorificado e enaltecido mais uma vez. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Graça e paz. Um ótimo domingo a todos.